Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma reflexão aqui no meu canal. Agora que a gente está um pouco limitado lá no canal do Instagram, né, onde eu focava um pouco mais pela acessibilidade, por ser mais popular, digamos assim, a gente conseguir de uma forma mais interativa estar juntos do que aqui no YouTube, mas vamos compartilhando, né, dentro das ferramentas que nos são possíveis, porque assim, eu até tentei me adaptar com aquela questão do Reels e tudo mais, mas eu acredito que assuntos profundos, quando falam de autoconhecimento, de autotransformação, da essência do ser, fica muito difícil falar com um tempo limitado, né? Então, por mais que a gente queira passar mensagens rápidas, talvez essas mensagens elas não sejam realmente profundas e não levem a um entendimento. Então, é por esse motivo que eu estou um pouquinho mais focando para continuar trazendo essas reflexões, mas de uma forma que não seja tão rasa, né? A gente não consegue falar de coisas profundas usando palavras e até um tempo que não seja suficiente para isso. Então, até respondendo, trazendo uma questão reflexiva que me perguntam muito e que eu vejo que é uma dificuldade das pessoas que procuram a terapia, inclusive que está crescendo muito a procura pelo online, né? Tanto pelo processo que nós precisamos viver do afastamento, quanto também da possibilidade, até mesmo da comodidade e de dar acesso a pessoas que não estão aqui. Eu atendo muitas pessoas de outro estado, de outros países, que têm essa possibilidade, então, de ter o contato com a terapia. E aí a gente acaba criando uma estrutura para que isso funcione da mesma forma como funciona no ambiente terapêutico, né? Então, a gente leva a terapia para casa também, num formato que seja acessível para todo mundo. E uma das questões, uma dificuldade que as pessoas têm é de perceber a diferença entre a terapia, o atendimento psicológico, o que eu procuro, para onde eu vou, o que pode me ajudar, o que não pode ajudar. O desconhecimento complica muito nesse momento, né? Em decidir para onde seguir, qual é o terapeuta mais adequado para mim. Eu até fiz alguns vídeos falando sobre isso, se não me engano, tem 2 vídeos aqui mesmo no canal do YouTube falando sobre a diferença da psicologia e da terapia, né? Que tem uma diferença bem significativa até na forma de interpretação, nos próprios estudos em si. Quando a gente busca historicamente compreender a origem, por exemplo, a psicologia transpessoal, ela tem muito como base a formação de Carl Gustav Jung, né? Que tem essa visão transcendente, que trouxe pra gente essa visão, mas que foi discípulo de Freud. Ele foi, né, o aluno preferido de Freud. Então ele recebeu muitas influências, mas chegou um momento que eles mesmos romperam. Cada um foi para um lado justamente por discordâncias. Então existem sim algumas reflexões dentro dessa área psicológica e terapêutica que difundem um pouco, né? Que tem uma perspectiva, uma visão totalmente diferente. Como eu não sou psicóloga, eu não posso falar da psicologia em si, eu não estudei a psicologia profundamente, na parte sistêmica, né, acadêmica, para poder falar sobre ela. Mas o que eu posso falar é dentro do âmbito terapêutico, que é o sentido profundo do ser, de olhar para o ser humano com aspectos que vão além do corpo e da mente, mas que envolvem as questões espirituais, energéticas, né? E isso envolve, sim, olhar para a pessoa ou levar em consideração essas questões existenciais no sentido espiritual, a vida após a morte, as influências espirituais que nós temos, o que vai acontecer conosco depois que a gente morrer, o que a gente está fazendo aqui, o sentido, o propósito da existência, de onde nós viemos, né? A nossa conexão com o Criador de tudo que é. Então, a terapia transpessoal, ela trabalha muito, sim, nessa integração de Deus com o homem, de homem com Deus, porque acredita-se que essa é a nossa fonte criadora, que nós viemos de Deus. Então, todas as terapias comportamentais, nesse sentido, as terapias que complementam, né, técnicas complementares, elas partem desse princípio, inclusive as técnicas quânticas, né? Uma das técnicas mais famosas, que me procuram muito para fazer, que é o Theta Healing, ela tem essa relação direta com o estudo da física quântica, porém, compreende-se também a ligação que existe entre o que é quântico e o que é divino. Então, nós somos seres criados por Deus, né? E a nossa vida é uma manifestação dessa nossa natureza. Então, dentro da técnica do Theta Healing, a gente faz essa conexão com a fonte criadora, ou em outras palavras, de uma forma resumida, essa conexão com Deus.
Essa é uma das grandes diferenças que existe dentro do aprofundamento da terapia com a base psicológica, né? Essa junção da nossa essência espiritual e de tudo que nos envolve dentro desses aspectos, certo? Então, dentro desse conceito também da psicologia transpessoal consciencial, porque a psicologia é a arte, né, de estudar a alma, e isso não é patrimônio em si só de psicólogos, por mais que eles tenham essa formação, esse título, né? Então, esse lado psicológico, todos nós temos acesso a ele, independente do nome que a gente dê. E aí, dentro da terapia, nós temos o aprofundamento de questões existenciais. Então, uma das grandes diferenças também que eu vejo dentro da terapia, que também, de certa forma, assim, não é alcançada com algumas técnicas ou com terapias alternativas, que é essa questão consciencial. Veja bem, existe uma diferença entre a gente tratar questões circunstanciais da vida e questões existenciais. Então, imagina que o existencial é aquilo que engloba a sua vida como um todo. E os circunstanciais são questões do dia a dia. As coisas que estão acontecendo no trabalho, os meus problemas de relacionamento, o meu ganho de peso, minha perca de peso, minha relação com dinheiro, algumas coisas do dia a dia, probleminhas circunstanciais que vêm e que vão, eles podem ser tratados sim na terapia, só que a intenção da terapia transpessoal consciencial é levar sempre em profundidade, que aí a gente vai buscar no sentido existencial. De onde esses conflitos estão vindo, qual é a raiz, qual é a base deles, quando isso começou, por que isso permanece dentro de você, o que você precisa aprender e desenvolver. Então não é uma simples questão de opinião do que fazer ou do que não fazer nas questões do dia a dia. Eu falo, não falo, conto, não conto, brigo, separo, caso. Não que isso não seja importante, isso tem um valor muito grande. Só que para que isso esteja acontecendo, existe toda uma questão existencial que sustenta isso. Conflitos de outrora, crenças limitantes que vêm já há muito tempo se repetindo dentro da pessoa e que acabam por sustentar esses comportamentos, né? Essas questões de momento. Então pensa, crenças e sentimentos que são armazenados durante a vida acabam gerando comportamentos que se tornam repetidos e que a gente acaba entrando num ciclo vicioso. Se a gente focar simplesmente nos comportamentos, nós não estamos resolvendo o problema em si. É por isso que é importante sempre encontrar a raiz, sempre entender qual é a causa, na verdade o porquê e o para quê. Aonde essa questão está sendo destinada, o que a pessoa está precisando aprender e se desenvolver enquanto ser humano. Então, essa é a busca da terapia transpessoal, é com esse enfoque, geralmente, que o trabalho é feito, e aí que a gente começa a entender, de fato, o porquê de nós termos algumas questões na vida repetidas, ou alguns comportamentos ou sentimentos que a gente não sabe como dominar. E aí depois, dentro dessa interpretação, que faz parte do autoconhecimento, você trabalha o autodomínio disso, porque não adianta simplesmente saber, mas a gente conduz a esse domínio, o manejo dessas ações e como ressignificar toda essa estrutura interna, para depois ir para o processo de autotransformação, que são as colheitas, né? Você perceber os benefícios de estar consciente, de ativar a sua consciência na vida. Esse despertar consciencial que faz com que a gente comece a interpretar as coisas não daquela perspectiva medíocre, inferior, baseada num ponto de vista limitado que nós temos. Então, faz com que tudo se amplie e a gente consiga ver as coisas de uma perspectiva muito maior e assim conseguir ressignificar alguns sentimentos internamente para ter esse processo de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Então, esse é o objetivo, é assim que é se trabalhado, pelo menos que eu trabalho dentro da terapia, e as técnicas, então, elas são encaixadas de acordo com a necessidade, né? Assim como quando um automóvel estraga, não é uma única chave que vai dar conta de consertar todos os problemas que estiverem ali, né? Então a gente precisa de uma outra ferramenta, precisa de um macaco, precisa de um lubrificante. Cada situação vai requerir uma aplicação, uma estratégia diferente. E não é diferente com a terapia. É por isso que eu me utilizo de várias técnicas que abrangem
essas necessidades diferentes. Então, com a base dessa análise transpessoal, depois nós vamos pegar as ferramentas adequadas para fazer as modificações que são adequadas. E aí entra uma gama de possibilidades, né? O Reiki, o Theta Healing, a regressão de memória, o toque, PNL, enfim, qualquer técnica que for então pertinente depois desse processo de conhecer e entender todos os mecanismos emocionais que estavam ali muitas vezes subconscientes. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero ter contribuído para essa reflexão e a gente se vê mais então aqui pelo canal do YouTube, combinado? Até mais, pessoal!